Sabe essa história de conteúdo viral? A gente vive atrás da fórmula mágica para fazer um post bombar na internet. Mas e se eu te disser que essa fórmula secreta é na verdade uma arte bem antiga, aperfeiçoada aqui no Brasil mesmo? Pois é. Parece que os segredos do que nos faz compartilhar são bem mais velhos do que o botão de enviar. Para a gente entender essa ponte entre o antigo e o novo, primeiro a gente precisa olhar para o agora. Vamos começar pelo básico. Afinal, por que é que certas coisas simplesmente explodem na internet? Sabe como é? Um meme, uma dancinha, um vídeo qualquer que, de repente, tá em todo lugar. Parece até mágica, mas a verdade é que não tem nada de mágico nisso. Existe toda uma ciência por trás do que prende a nossa atenção e dá aquela vontade de clicar em compartilhar. Exatamente. Não é sorte, não. Tem pesquisador que estuda isso a fundo e descobriu que existem certos ingredientes, quase como uma receita de bolo mesmo, que tornam uma ideia ou uma história contagiante. E essa receita até tem nome, sabia? É a fórmula STEPS, de um pesquisador chamado Jonah Berger. Resumindo muito, a gente compartilha coisas que nos fazem parecer inteligentes, sabe? A tal da moeda social. Coisas que são fáceis de lembrar no dia a dia, os gatilhos, que mexem com a gente, a emoção, que todo mundo já está fazendo, o público, que são úteis, o valor prático e o mais importante de todos, que vêm embaladas em boas histórias. Guarda bem essa última parte. E é aqui que a nossa conversa fica boa de verdade. Porque essa tal ciência moderna do compartilhamento, na real, tem raízes bem profundas num formato literário super clássico e muito, muito brasileiro. Pensa bem naqueles ingredientes: emoção, histórias, coisas do dia a dia. Essa receita já era dominada muito antes de existir smartphone. Era impressa em jornal e virou uma marca registrada da nossa cultura. E aqui está ela, a crônica. Sabe o que é? É um gênero que tem o superpoder de transformar o banal em algo extraordinário. É a arte de olhar para uma situação comum, tipo, sei lá, tropeçar na rua ou dar tchau para a pessoa errada, e transformar isso numa história que conecta todo mundo. Então, a sacada é essa. O DNA da crônica é basicamente um manual de viralização antes da internet existir. A linguagem é simples, do jeito que a gente fala. As situações são aquelas que todo mundo vive, funcionando como gatilhos. A emoção é o motor de tudo, e vem tudo numa história curtinha, fácil de consumir. A conexão é imediata. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos mergulhar no exemplo clássico para ver essa genialidade em ação. Essa crônica é uma pequena obra de arte. O autor basicamente descreve a manhã dele usando um monte de expressões populares que falam de países e nacionalidades. É uma viagem pelo mundo sem sair de casa. Primeira parada, Inglaterra. Pontualidade britânica. Todo mundo saca na hora o que isso quer dizer. É uma referência cultural instantânea, um gatilho perfeito que já nos coloca dentro da história. Logo em seguida, um pulo na Ásia. Fazer um negócio da China, ou seja, um ótimo negócio. O autor vai usando essa linguagem do povo para criar uma cumplicidade, um humorzinho. E de lá, uma viagem para a Grécia Antiga. Um presente de grego. A gente já sabe que é uma cilada, uma referência ao cavalo de Troia. Isso adiciona uma camada de inteligência, aquela moeda social que a gente falou. Quem lê se sente esperto, parte da piada. E ele fecha com essa, que é um clássico, para inglês ver. Algo feito só de fachada. Usando essas frases, o autor não está só contando uma história, ele está dialogando com a cultura de quem está lendo. É por isso que a conexão é tão poderosa. Agora que a gente viu um exemplo, vamos abrir um pouco o foco. Porque, olha, a crônica é um gênero super versátil. Não é tudo a mesma coisa, não. Tem vários estilos para vários objetivos. Como dá para ver aqui, a variedade é grande. Tem a crônica narrativa, que é para contar uma historinha mesmo, com começo, meio e fim. Tem a humorística, que usa a ironia para dar aquela alfinetada nos costumes. Tem a reflexiva, que é quase filosófica para fazer a gente pensar na vida. E a jornalística, que comenta as notícias do dia. Cada uma busca um tipo de conexão. Então vamos amarrar todas essas pontas para entender por que essa arte de séculos atrás é talvez mais relevante hoje do que nunca. A crônica foi se adaptando. Começou lá atrás como um relato para a realeza, depois ganhou as massas nos jornais e hoje ela encontrou seu habitat natural na internet. O formato curto, o tom pessoal, é tudo perfeito para o nosso ritmo de hoje. A tecnologia mudou, o meio mudou, mas a essência não. O que antes era lido no jornal com café, hoje é compartilhado com o toque na tela. A plataforma é outra, mas a necessidade humana de se conectar com histórias do dia a dia continua a mesma.
E esse é o verdadeiro poder da crônica. É essa capacidade de nos fazer parar um segundo e enxergar a beleza, o humor ou a profundidade no momento que, de outra forma, ia passar batido. Olha, tem essa citação da nossa fonte que resume tudo de um jeito perfeito. A vida de todo mundo é cheia de pequenas histórias. A crônica simplesmente nos dá a lente para conseguir enxergá-las. Ela lembra a gente que as nossas vidas, por mais comuns que pareçam, são matéria-prima para ótimas narrativas. Então, fica a provocação. Se a gente olhar para o nosso próprio dia, para aquela conversa, aquele pequeno imprevisto ou aquela observação engraçada, qual é a história que está ali, prontinha para ser contada? O próximo conteúdo viral pode muito bem estar acontecendo agora mesmo.